E aí, Dev, bora falar de um perrengue que todo mundo aqui já passou ou ainda vai passar? Sabe aquele projeto que a gente começa, nossa, super produtivo, entregando feature atrás de feature, tudo lindo, e de repente, do nada, uma mudança que parecia boba vira um pesadelo. Teste quebrando para todo lado, código espalhado. É essa jornada que a gente vai fazer junto hoje. A gente vai ver como sair desse beco sem saída do código amarrado, o tal do acoplamento, para chegar na flexibilidade, que no fim do dia é o que salva nosso emprego e a nossa sanidade, né? E a gente vai usar uma das ferramentas mais, na minha opinião, elegantes do Laravel para isso. Pois é, e a reflexão toda começa com essa pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. O nosso código é produtivo? Sim, claro, mas ele é flexível? A gente está só pagando o incêndio de hoje, entregando a feature que o PO está pedindo para ontem? Ou a gente está construindo uma base sólida, um sistema que vai aguentar o tranco lá na frente quando o cliente decidir que quer mudar tudo? Essa é a diferença crucial entre um código que só funciona e uma arquitetura que de fato evolui com o negócio. Beleza, então vamos lá. Nosso ponto de partida... esse lugar a gente conhece bem. Para a maioria de nós, o desenvolvimento em Laravel começa exatamente aqui, façades. E olha, sejamos honestos, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, as façades são rápidas, são simples, vão direto ao ponto. Elas são um dos motivos pelos quais o Laravel é tão gostoso de trabalhar, né? É aquela produtividade que faz a gente se sentir um super-herói no começo do projeto. É um ponto de partida excelente, de verdade. Só que toda jornada tem aquele momento de virada, né? Aquele desafio. E o nosso chega exatamente quando essa simplicidade toda, que era tão boa, começa a custar caro. E ela cobra o preço geralmente na pior hora possível. É aqui que a coisa aperta. O que acontece quando um teste que deveria ser simples vira um monstro de mocks e configurações? Ou pior, quando a gente precisa trocar um serviço essencial, tipo, não vamos mais usar o Mailgun, agora é SendGrid. E aí a gente descobre que a chamada para o Mailgun está chumbada em, 10 lugares diferentes do código. Aquele acoplamento, que antes era só um conceito teórico, vira um problemão bem real, travando o desenvolvimento. E aí a gente chega nesse quadro. De um lado, a fachada, que nos dá produtividade, velocidade. É o nosso foguete. Do outro, o contrato, que nos dá a flexibilidade, a capacidade de mudar. É o nosso canivete suíço. O risco da fachada, o acoplamento rígido, esse que a gente acabou de ver. O risco do contrato é que ele adiciona um pouquinho mais de abstração. A questão aqui, e isso é o pulo do gato, não é qual dos dois é melhor. A pergunta de um dev sênior é: quando eu uso cada um? É a eterna briga entre a velocidade de hoje e a sustentabilidade de amanhã. Então, para fazer essa escolha do jeito certo, a gente precisa de uma chave. E essa chave, para destravar a flexibilidade do nosso código, ela não é nenhum segredo. Na verdade, ela está no coração do Solid e do próprio design do Laravel. E a chave é essa aqui, o princípio da inversão de dependência, o famoso D do Solid. Parece um nome complicado de livro, né? Mas a ideia é absurdamente simples e poderosa. Em vez do nosso código conversar direto com uma classe concreta, uma implementação, ele vai conversar com uma abstração, uma interface, um contrato. No Laravel, os contracts são exatamente isso. É como se o nosso código parasse de depender do João da Silva e passasse a depender de qualquer pessoa que tenha a função de carteiro. Tá, mas e na prática, como é essa jornada de refaturação? É um caminho de 3 passos. A gente começa aqui, no ponto de partida, com o nosso código grudado numa classe específica. O segundo passo é construir a ponte. A gente extrai uma interface, que é o nosso contrato. E o nosso destino final é um código que agora depende dessa ponte, da interface e não mais da implementação concreta. A mágica disso, a gente pode trocar o que está do outro lado da ponte a qualquer hora sem quebrar o nosso código principal. Beleza, chega de teoria. Teoria é legal, mas o que a gente gosta mesmo é de ver o código rodando, né? Então vamos para a prática. Vamos dar uma olhada em 3 exemplos bem concretos de como os contracts podem de verdade elevar o nível da nossa aplicação. E olha só esse resumo, é praticamente um mapa dos superpoderes que a gente ganha. Com o Authenticatable, a gente resolve aquele problema clássico de ter que autenticar admins, clientes e não só model user. Com o Kill, a gente consegue turbinar o serviço de filas, adicionando logs e métricas sem gambiarra. E com o Mailer, a gente resolve a dor de cabeça dos testes de e-mail, criando um fake mailer num piscar de olhos. Vamos ver cada um desses em detalhe. Primeiro caso, Authenticatable. Esse aqui quem nunca passou por isso. O cliente pede uma área de admin, beleza. Depois, uma área para o cliente final. Aí a gente tem o model user, o admin, o customer, e a lógica de autenticação fica amarrada só no user. O que a gente faz? Geralmente copia e cola código, né? Uma bagunça.
Com o contrato Authenticatable, a gente simplesmente implementa essa interface nos nossos models. A gente diz para o Laravel AI, tanto o admin quanto o customer são autenticáveis. E pronto, o sistema de autenticação do Laravel, como mágica, passa a funcionar para todo mundo. O ganho aqui é imenso. A nossa lógica de negócio para de se importar com qual tipo de usuário está logado. Segundo caso, Queue. Usar filas no Laravel é uma maravilha, é só dar um dispatch e pronto. Mas e quando a gente precisa fazer algo a mais? Tipo, quero registrar um log customizado para cada job que entra na fila, ou quero enviar uma métrica para o Datadog. Se a gente injetar o contrato Queue no nosso código em vez de usar a Facade, a gente pode decorar o serviço. A gente embrulha a implementação original com a nossa própria lógica. Isso é muito poderoso. A gente está estendendo o framework, adicionando funcionalidades sem precisar alterar uma linha sequer do código original dele. E para fechar, o mailer. Testar envio de e-mail é um perrengue clássico, né? Os testes ficam lentos, dependem de um serviço externo, é complicado. Agora, se o nosso código depende da interface mailer e não da implementação concreta, a gente pode simplesmente, lá no nosso ambiente de teste, falar para o Laravel o seguinte: para esse teste aqui, em vez de usar o Bailgun de verdade, usa essa minha classe aqui, um fake mailer. E essa classe fake pode simplesmente salvar o e-mail num array ou num log. Resultado? Testes que rodam em milissegundos, super confiáveis. Muda o jogo. Beleza! E depois de passar por tudo isso, essa jornada nos leva para a conclusão, que talvez seja a parte mais importante de tudo. É essa a mentalidade. Pragmatismo acima de tudo. Sabe, a verdadeira senioridade não é saber usar a ferramenta mais complexa ou a arquitetura mais da moda. É ter a sabedoria, a experiência de olhar para o problema e escolher a ferramenta certa para aquele trabalho. É sobre ser pragmático, não ser um arquiteto de palco. Então, no fim das contas, a gente para de fazer a pergunta errada. A questão não é Facade ou Contract. Isso é uma briga que não leva a lugar nenhum. A pergunta certa, a pergunta que a gente tem que se fazer é: quando eu uso cada um? E aqui está o resumo da nossa jornada, né? As façades são ótimas sim para produtividade, para começar rápido. Os contracts, por outro lado, são essenciais para flexibilidade e para testes robustos. A regra de ouro: use contracts nas partes críticas da sua regra de negócio, naquilo que é o coração do seu sistema. Porque no final, o objetivo é sempre o mesmo: construir um código que seja resiliente, um código que não tenha medo das mudanças que, a gente sabe, vão vir no futuro. E agora eu quero saber de quem está aí. Qual foi aquele perrengue técnico, aquele bug em produção que te fez parar tudo e repensar a arquitetura? Qual foi aquela feature que parecia impossível e que te forçou a aprender um conceito novo? Deixa aí nos comentários. Conta essa história pra gente. Porque cada perrengue que a gente passa é uma lição, não só para nós, mas para toda a comunidade. Valeu pela companhia nessa jornada e até a próxima.